Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre todos. É sempre uma alegria estar com vocês, compartilhando um pouquinho da palavra do Senhor. Gosto muito da Bíblia, sou apaixonado por esse livro e aqui nós temos toda a orientação para vivermos uma vida feliz e abençoada. E desta feita eu gostaria de compartilhar com vocês Isaías capítulo 13, o versículo 4. Apenas esse versículo. E o texto diz o seguinte: já se ouve sobre os montes um rumor como de uma grande multidão, o clamor de reinos e de nações que estão congregados. O Senhor dos Exércitos passa em revista o seu exército. Que bênção! Nós te agradecemos, Senhor, por esse momento e queremos pedir a tua direção, meu Pai, para que o Senhor nos ajude a entender esse texto e, acima de tudo, entender que o Senhor é o grande general e que o Senhor passa em revista o seu exército, a igreja. Abençoa-nos, ó Pai, nesse momento. Nós pedimos que o Senhor nos ajude a entender a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Vamos pensar nesse tema. O Senhor passa em revista seu exército. Pois é isso que o texto está dizendo. Trata-se aqui do exército de Deus. Não é nenhum exército terreno, mas o exército de Deus. E o Senhor passa em revista o seu exército. Então vejam bem como que isso é importante para nós e vale aqui uma reflexão de tudo que está acontecendo à nossa volta para entendermos o que Deus está fazendo. Deus está reunindo o seu povo e Ele quer encontrar uma tropa de elite. Deus deseja encontrar soldados que estejam prontos e qualificados para a guerra. Entenderam? Não podemos esquecer que a igreja de Jesus é qualificada aqui como o exército de Deus sobre a terra. E sem dúvida o é. É a igreja o exército de Deus. Porque a igreja que vem lutando há quase 2000 anos contra o mal, contra o pecado, contra Satanás, contra si própria. Que também, Satanás tem um exército que luta contra a igreja de Jesus. Então é o exército de Deus lutando contra o exército de Satanás. Satanás que deseja dominar o mundo e levar todas as pessoas a segui-lo até o inferno, enquanto Jesus, usando sua igreja, está aqui para alertar o mundo para a vida eterna. O texto diz que ele fará uma revista para saber como estão os soldados, porque nós vivemos numa grande guerra, E eu diria assim que essa guerra espiritual que estamos vivendo é a maior de todas as guerras que existem no mundo. Já ouvimos falar de muitas guerras, Além da Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, sempre há guerras entre países, principalmente lá pelo Oriente Médio, e nós sabemos como é terrível uma guerra. Mas a guerra espiritual que foi travada desde o Jardim do Éden tem sido uma guerra infindável. E a Bíblia afirma que nós, como igreja, não temos que lutar contra a carne e contra o sangue. Isto é, a nossa luta não é contra pessoas, mas é contra os principados e as potestades deste mundo. A nossa luta é contra as forças espirituais da maldade. Precisamos estar cientes disto, Mas a pergunta é a seguinte: como está o exército de Deus? Será que esse exército chamado igreja de Jesus, está ciente da sua missão? Ou está desapercebida da grande guerra espiritual que existe no mundo?
essa guerra entre o bem e o mal. Porque soldado não pode viver desapercebido. Nós vivemos nessa guerra e precisamos estar cientes disso. Parece-me que esse exército tem perdido um pouco do seu entusiasmo, né? Tem esmorecido diante das lutas, das grandes batalhas travadas. Esse exército, às vezes, tem se mostrado fraco na luta contra o pecado e contra Satanás, e às vezes tem sido vencido, derrotado, aparentemente. Porque nós sabemos que a igreja do Senhor, ela é vitoriosa. As portas do inferno não hão de prevalecer contra ela, mas muitos que estão ao redor, né, têm sido derrotados dia após dia. Então, falta-nos aqui uma visão correta do reino de Deus, que às vezes nos confunde com o reino deste mundo. Reino de Deus é uma coisa, o reino deste mundo é outra coisa completamente diferente. E às vezes nós ficamos focados aqui no reino deste mundo e esquecemos de olhar para o reino de Deus. Então se faz necessário e com muita urgência que o exército de Deus se coloque em forma para a revista, pois Deus deseja saber quantos são os soldados que de fato estão prontos para a batalha e que desejam continuar nessa luta contra o pecado e contra Satanás. Por isso o texto diz: o Senhor passará em revista o seu exército. Ele quer saber como estão estes soldados. Ele quer saber se esses soldados de fato estão prontos para a batalha. Se esses soldados realmente desejam lutar contra o pecado e contra Satanás. E aí a pergunta é a seguinte: está você pronto? Você está pronto para a revista? Precisamos estar em forma, pois os dias são maus, vivemos momentos difíceis, né? E virão momentos mais difíceis ainda sobre a igreja. O cerco está se fechando. Muitos soldados que eram vigorosos estão desistindo, abandonando o escudo da fé, trocando a vida cristã por prazeres momentâneos. Deus está nos dando oportunidade para redefinirmos o que queremos neste mundo como soldados de Jesus Cristo. Pois o Senhor dos Exércitos passa em revista o seu exército para a guerra. E aí eu gostaria de pensar com vocês: se o Senhor passa em revista o seu exército, alguma coisa ele deseja encontrar. O que ele quer encontrar nestes soldados? O que ele deseja encontrar ao passar revista no seu exército? E eu gostaria de pensar um pouco com vocês exatamente sobre isso. E aqui temos algumas coisas que colocamos como características que Deus deseja encontrar nos seus soldados. Primeiro, Deus deseja encontrar soldados corajosos. Ele vai passar em revista e ele não quer encontrar gente medrosa. Ele quer encontrar soldados corajosos para enfrentar tudo que der e vier. E é interessante porque teve uma ocasião no Velho Testamento ainda, quando Deus passou em revista o exército de Gideão, o comandante era Gideão, e ele tinha um bom exército. E Deus então resolveu passar em revista o exército de Gideão. E disse Deus a Gideão, que tirasse dentre o povo, ou melhor, que dentre os soldados ele tirasse todos aqueles
que estavam com medo. O Senhor não queria, de forma alguma, qualquer soldado que não tivesse como característica a coragem. Coragem. Deus queria gente corajosa. Então, passando em revista aquele exército, ele percebeu que a maioria daqueles soldados não eram soldados corajosos. Pelo contrário, estavam com medo. E é interessante que nós lemos isso no livro de Juízes, capítulo 7, né? E nós percebemos que o próprio Deus lançou o desafio, né, para Gideão apresentar ao seu exército. Eram 32 mil soldados em Israel. E olha o que diz o versículo 3. Agora apregoa aos ouvidos de todo o povo. Quem for medroso e tímido, volte, retire-se da região montanhosa de Gileade. E então voltaram 22 mil e 10 mil ficaram. Veja bem, o exército estava com 32 mil soldados e Deus percebeu que a maioria era de homens medrosos. E ele disse, apregou agora entre o povo, quem estiver com medo, volte, saia daqui. E 22 mil soldados voltaram, se retiraram daquela região montanhosa de Gileade. 22 mil. Né? Então veja que a maioria eram medrosos e Deus não queria contar com eles. Seria um prejuízo para a batalha levar pessoas medrosas, pessoas covardes. E Deus não queria isso no seu exército. E vejam que na obra de Deus é isso mesmo. Não há lugar para medrosos. E Deus não está interessado na qualidade dos homens e mulheres, né, que querem fazer parte do seu exército, mas que não têm como qualidade a coragem. Deus, que conhecia o coração, né, ele achou que aquelas pessoas medrosas, né, não deveriam participar da grande vitória que ele queria dar ao povo de Israel. Então Deus pediu para que voltasse. 22 mil soldados voltaram. Então, mas o Deus que conhece o coração, ele também percebeu que entre os 10 mil que haviam ficado, né, não estavam todos focados naquilo que estavam para fazer. Então Deus mandou fazer mais um teste. Ele disse, Gideão, leve esse povo ao rio e coloque esse povo para beber água. E aí então você vai ver que aqueles que colocarem a boca na água para beber, você coloca de um lado, e quem pegar a água na mão e trouxer a boca, você coloque do outro lado. E 9.700 soldados foram reprovados pelo Senhor. Reprovados. Não estavam focados na guerra. Desconheciam a seriedade daquela hora, né? E também foram reprovados pelo Senhor. Apenas 300 estavam prontos para a guerra. E a vitória foi conquistada por esses 300 homens de Deus, né? Então, um dos grandes problemas da igreja, né, são os medrosos. Aqueles que não se engajam na luta, que não enfrentam o pecado, que não lutam contra Satanás, que vivem derrotados e vencidos. Precisamos estar em forma. Creio que está chegando a hora final e precisaremos tomar decisões sérias como cristãos. Precisaremos definir o que queremos como crentes, entender a nossa missão, entender a razão de ser da igreja. Não há mais lugar para covarde, não há mais lugar para gente medrosa, não há lugar para gente desfocada. Saber o que significa pertencer ao exército de Deus é algo muito importante,
porque nós estamos numa grande guerra contra Satanás e não podemos ter nesse exército pessoas desatentas, pessoas medrosas. A Bíblia diz: esforçai-vos, diz o Senhor, pois não será aqui o vosso descanso. Então precisamos ser pessoas corajosas. Estamos em guerra. E Deus procura homens e mulheres corajosos, que tenham a mesma atitude de Neemias, por exemplo, no capítulo 6, verso 11. Eu, porém, respondi: um homem como eu fugiria? Toda a coragem este homem tinha. Com uma das mãos colocava os tijolos para a construção do muro, e com a outra mão ele estava segurando a espada para se defender do inimigo. Em 52 dias, os muros de Jerusalém foram reconstruídos. Meus irmãos e irmãs, nós pertencemos ao exército de Deus. Então precisamos ter coragem para lutar, para trabalhar, pois no reino de Deus só há lugar para pessoas corajosas. O crente tem que ser, por natureza, corajoso. Tem que ter disposição para lutar até o último instante da sua vida. Lutar, lutar, lutar até o fim. Para nós é vencer ou vencer. Então precisamos de coragem, precisamos pedir a Deus que nos dê ousadia. E nós sabemos que uma vida cheia do Espírito Santo é uma vida ousada. E Deus deseja encontrar no seu exército pessoas corajosas. Segundo lugar, Deus deseja encontrar soldados preparados. O soldado precisa estar com a armadura completa. E Paulo apresenta a armadura do cristão, do soldado, em Efésios capítulo 6, versos de 10 a 17. Ele diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Pois nós não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas contra os principados e potestades, contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes, resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Aqui nos é apresentada a armadura de Deus para lutar contra o inimigo. Estar preparado é o que Deus quer de cada um de nós. E só podemos estar preparados quando gastamos tempo na meditação da palavra, quando oramos, quando vivemos em comunhão fraternal. E com isso, é uma vida frutífera. Teremos uma vida frutífera através do nosso testemunho. Então, além da coragem, precisamos estar preparados. Como? Usando a armadura de Deus para esta guerra. Aí tem o escudo da fé, a espada do Espírito, e ele vai apresentando toda essa armadura de Deus, para que possamos resistir contra as astutas ciladas do diabo e ficar firmes. Nós temos a parábola, ou na parábola das 10 virgens, contada por Jesus, um desafio. Jesus apresentou um grande desafio. Qual o desafio? Estar preparados. É, portanto, necessário nos preparar. Por quê? Porque Deus passará em revista o seu exército. O que se lamenta é ver tantas pessoas completamente despreparados. Por isso, derrotados, desanimados em suas vidas. A parábola das 10 virgens conta que estava se aproximando o tempo das bodas do Cordeiro. E 5 virgens se prepararam, além de levar as lâmpadas com azeite, levaram reserva de azeite. E as outras 5 só levaram as lâmpadas com azeite e ficaram aguardando o noivo. O noivo demorou muito, muito. Então,
Um determinado momento, as 5 virgens insensatas que não haviam se preparado, levando consigo azeite, estavam com as lâmpadas apagando. E elas então pediram a Zô: dá-nos do vosso azeite. E elas disseram: não, nós não podemos, porque também as nossas lâmpadas poderão se apagar. Ide, comprai. Então, enquanto elas foram comprar o azeite, o noivo chegou. E aquelas 5 que estavam preparadas entraram para as bodas. Quando as demais chegaram, era tarde, a porta já estava fechada. E é isso, né? Quando uma pessoa não se prepara, ela corre o risco, de ficar para trás. Então, nós temos aqui o desafio de estar preparados, né? Então, você precisa se preparar espiritualmente para a grande batalha que existe nesse mundo, né? Se você é um desses que vive com medo, está despreparado, então precisa aproveitar a oportunidade que Deus está lhe dando para lhe preparar, para se preparar. Mantenha acesa a lâmpada da fé e não permita jamais que o azeite se acabe e que a lâmpada se apague, né? Então você não pode permitir. Eu vejo hoje tantas pessoas que andaram pelas igrejas e não se preocuparam com a vida espiritual, a sua comunhão com Deus, e as lâmpadas apagaram, né? Estão sem azeite, sem a unção do Espírito Santo de Deus sobre as suas vidas, né? Então precisamos nos preparar. Então o Senhor passará em revista o seu exército e Ele deseja encontrar, além de pessoas corajosas, pessoas que estejam preparadas para a guerra. Terceiro, Deus deseja encontrar soldados focados na tarefa. E é exatamente isso. Uma tropa corajosa, uma tropa preparada, precisa avançar sempre olhando para o comandante. Não pode se descuidar, não pode se distrair, não pode se desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Não pode tirar os olhos do comandante, senão estará perdido. O comandante do crente é Jesus. E todos que tiram os olhos de Jesus fracassam. Muitas pessoas fracassaram porque tiraram os olhos de Jesus. O crente precisa atentar para a recomendação bíblica. Hebreus capítulo 12, versos 1 e 2 diz que devemos correr com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz e desprezou todo aquele sofrimento. Então o desafio é correr com perseverança a carreira que nos está proposta, sempre olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Que coisa linda! Então muitos têm naufragado na fé pelo fato de tirar os olhos de Jesus. Se você quer ser um vencedor, não olhe nem para a direita e nem para a esquerda, e muito menos para baixo. Você deve olhar para cima, para o alto, olhar para Jesus, né? Isso que é importante. Então precisamos estar focado nele, o nosso general, o nosso comandante, Jesus Cristo. Uma história interessante no Velho Testamento é quando o rei Josafá recebeu aviso que os amonitas viriam em guerra contra ele, e ele, com um exército pequeno, ele não tinha o que fazer. Era muito difícil enfrentar os amonitas. A única coisa que ele fez foi uma oração, né? E a oração foi a seguinte: não sabemos o que faremos, porém os nossos olhos estão postos no Senhor. Que coisa linda, né? Não sabemos o que vamos fazer, mas os nossos olhos estão postos no Senhor. E é bênção, a vitória vem, né? Você tem estado com os seus olhos postos em Jesus? Você está olhando para o alvo de sua vida? Você está olhando para Jesus?
Precisamos olhar para Jesus, né? Ou olhamos para Jesus ou olhamos para o pecado, para os prazeres desse mundo, né? Olhamos para o mundo profano e iníquo à nossa volta. Onde estamos olhando? Muitos cristãos vivem derrotados porque não olham para Jesus. Seus olhos estão postos no mundo, nos prazeres, no pecado, né? E vivem desejosos de participar desse sistema iníquo que tem como objetivo afastar as pessoas de Deus. E tem conseguido afastar muita gente de Deus. Sendo assim, né, não estão preparados para a guerra. Não têm o alvo da vida definido, não conseguem, né, aliás, não estão seguindo ao comandante nessa guerra. Jesus disse: aquele que lança mão do arado e olha para trás, não está apto para o reino de Deus. Quem lança mão do arado e olha para trás, não está apto para o reino de Deus. Fica claro que não há como seguir a Jesus olhando para trás ou olhando para os prazeres dessa vida. Esta é a realidade de boa parte dos cristãos no século XXI. Querem seguir olhando para trás, mas é impossível, né? Se queremos, né, temos que estar focados em Jesus Cristo, olhando para o foco, para o alvo, e o nosso alvo é Jesus Cristo, o nosso Salvador. Muito bem. E uma outra coisa que Deus deseja encontrar, né, são soldados que acreditem na vitória. O soldado, ele precisa ser uma pessoa que acredite, uma pessoa de fé. Soldado do exército de Jesus é alguém que crê na vitória. Né? Soldado que vive, né, derrotado, não. O que fazer? O apóstolo Paulo diz que a vitória é certa para os que estão em Cristo Jesus. Veja o que diz, por exemplo, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versos 35 a 37. Quem poderá nos separar do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Que coisa linda, né? Então esta é a certeza daquele que serve a Jesus. Então Deus quer encontrar homens e mulheres que tenham fé, que tenham certeza da vitória. Venha o que vier, custe o que custar, aconteça o que acontecer, a vitória é nossa, pois Deus a garantiu. É, portanto, necessário viver esta vitória que Jesus já nos deu. Tem uma história interessante, uma outra história no Velho Testamento. Eliseu, ele foi um profeta que viveu todos os dias na certeza de que Deus daria vitória para ele. E um dos grandes fatos em sua vida que comprova isso é a ocasião em que ele estava na cidade de Dotã e o exército da Síria veio de noite e cercou a cidade, porque o rei queria matá-lo. Então mandou todo o exército para cercar a cidade onde Eliseu se encontrava. Cidade toda cercada. Isso está no segundo livro dos Reis, capítulo 6, verso de 15 a 17. Olha como está o texto. Quando o moço de Eliseu, quando o moço do homem de Deus se levantou muito cedo, saiu e viu que um exército com cavalos e carros tinha cercado a cidade. Então o moço caiu em desespero e lhe perguntou: ai, meu senhor,
O que faremos agora? Ele respondeu: não temas. Mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E Eliseu orou: ó Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e ele olhou e viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Que coisa maravilhosa! Em seguida o profeta orou para que o exército da Síria ficasse cego. E isso aconteceu. Ele sozinho venceu o exército da Síria. Conduziu todo o exército para a cidade de Samaria. E quando estavam no meio da cidade, cercados pelos judeus, ele orou e os olhos de todos aqueles soldados foram abertos e, envergonhados, eles voltaram para sua terra e nunca mais fizeram guerra com Israel. Eliseu era um homem de fé e, por isso, um homem de vitória. E Deus quer encontrar soldados assim, cheios de fé, para que sejam também soldados vitoriosos. O Senhor dos Exércitos passa em revista o seu exército para a guerra. Ele deseja encontrar nesse exército chamado igreja, porque hoje o exército de Deus é a igreja dos salvos, dos remidos pelo sangue de Cristo. E ele deseja encontrar nessa igreja homens e mulheres corajosos. Ele deseja encontrar homens e mulheres preparados para a batalha, preparados para tudo o que acontecer. Estamos vivendo um tempo terrível de doenças, mas precisamos estar preparados para o que der e vier. Ele deseja encontrar pessoas que tenham fé suficiente, para viver uma vida vitoriosa. Mas para isso, essas pessoas precisam estar com os olhos voltados para Jesus, focados em Jesus Cristo. Por isso o apóstolo Paulo diz em 2 Timóteo 2,4: ninguém que milita, ninguém que luta, se embaraça com negócios desta vida. Precisamos de fato colocar em prática todas as coisas que encontramos na própria palavra de Deus. Meu irmão, minha irmã, se você é uma pessoa salva por Jesus, se você crê que Jesus Cristo morreu na cruz, derramou seu sangue precioso, ressuscitou dentre os mortos para ser o seu Salvador, e você crê nele como Salvador, então você faz parte desse exército. E agora você precisa estar preparado, porque o Senhor passará em revista o seu exército, e ele deseja encontrar em cada um de vocês, cada irmão, cada irmã, pessoas corajosas, prontas, prontas para dar a sua vida por ele, prontos para ir até as últimas consequências aqui neste mundo. Ele deseja que todos estejamos preparados, vidas consagradas, vidas cheias do Espírito Santo de Deus, lendo a Bíblia, orando diariamente. Ele deseja que todos nós estejamos focados em Jesus, correr com perseverança a carreira que está proposta, que é a caminhada deste mundo, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Se você tem olhado para a pandemia, olhado para as dificuldades, você está errado. Você precisa estar com seus olhos focados em Jesus. E com isso, acreditar que o Senhor Jesus nos dará a vitória certa, a vitória daqueles que servem a Jesus. O que a Bíblia diz, que nós precisamos estar prontos para a luta, porque a vitória já está garantida em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então que Deus nos abençoe e nos ajude nesse momento de reflexão e que possamos entender que o Senhor está reunindo o seu exército e ele vai passar em revista e ele quer encontrar todas essas qualidades em cada um de nós como servos dele.
Que Deus nos abençoe. Amém.